Quando a guerra se levanta contra você. Salmos 35:70. Deus entra na batalha, não saia deste vídeo antes do final. E se aquilo que está tentando destruir a sua paz não for o fim da sua história? Você ora, mas parece que nada muda. Você tenta seguir em frente, mas alguma coisa continua pesando sobre sua alma. Hoje vamos entrar em uma oração baseada nos Salmos 35 e 70. Dois salmos que expressam um clamor intenso por socorro, justiça e livramento. Mas existe algo ainda mais importante. Você precisa permanecer até o final deste vídeo, porque no final vamos chegar à parte prática. O que fazer quando você já não sabe mais como lutar? E antes de começar, faça uma coisa. Se você acredita que Deus pode transformar uma situação impossível, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E escreva nos comentários: Deus luta por mim. Quando a batalha não é visível. O Salmo 35 começa com uma linguagem forte. Davi clama para que Deus entre na sua batalha. Ele não está fingindo que está tudo bem. Ele não está escondendo sua dor. Ele está dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. E talvez essa seja a primeira lição para você hoje. Você não precisa fingir força diante de Deus. Você pode apresentar a Ele aquilo que realmente está acontecendo dentro de você. Existe uma diferença entre reclamar da vida e clamar a Deus. O clamor diz: eu não consigo resolver isso sozinho, mas sei para quem posso correr. Talvez você tenha chegado exatamente nesse ponto. Você tentou conversar, tentou resolver, tentou esquecer, tentou seguir normalmente, mas chegou uma hora em que percebeu: eu preciso que Deus intervenha. E é aqui que o Salmo 35 se torna tão poderoso. Davi pede que Deus seja seu defensor, não porque ele quer simplesmente vingança, mas porque ele reconhece que existem situações que ultrapassam aquilo que suas próprias forças conseguem resolver. E existe algo muito importante nisso. Você não precisa responder a todas as provocações. Nem toda acusação precisa de uma resposta. Nem toda pessoa precisa receber uma explicação. Nem toda batalha merece a sua energia. Às vezes, a maior demonstração de confiança em Deus é permanecer em silêncio enquanto você entrega a situação a Ele. Quando parece que o inimigo está ganhando. Agora pense em uma situação que está tirando sua paz. Pode ser uma pessoa, uma injustiça, um problema financeiro, uma porta fechada, uma crise familiar, uma perseguição, uma situação que você não consegue controlar. Agora imagine Davi olhando para tudo isso e dizendo: Senhor, olha para mim. Essa frase poderia ser a sua oração hoje. Deus, olha para aquilo que eu estou vivendo, porque algumas batalhas cansam. Você continua sorrindo por fora, mas por dentro está dizendo: até quando? É nesse momento que o Salmo 70 acrescenta uma intensidade ainda maior. O salmista clama por socorro imediato. Ele não apresenta uma oração distante. Ele pede: Senhor, apressa-te em me socorrer. E talvez você esteja precisando fazer exatamente isso. Não uma oração complicada, não palavras bonitas, apenas sinceridade. Deus, eu preciso de ajuda. Deus, eu não sei o que fazer. Deus, assume o controle. Porque existe uma verdade que você precisa guardar. A sua incapacidade de resolver uma situação não significa que Deus perdeu o controle dela. Você pode não enxergar uma saída, mas Deus não precisa que você enxergue a saída para começar a trabalhar. Pare de lutar com as armas erradas. Agora chegamos a um ponto decisivo. Talvez você esteja cansado porque está tentando vencer uma batalha espiritual, emocional ou pessoal usando apenas força humana. Você tenta responder, tenta provar que está certo, tenta convencer todo mundo, tenta descobrir quem está contra você, tenta controlar cada detalhe, e quanto mais tenta controlar, mais cansado fica.
Mas os Salmos 35 e 70 nos conduzem para outra direção. Leve a batalha para Deus. Isso não significa ficar parado diante dos problemas. Significa agir com sabedoria, mas não permitir que a raiva controle suas decisões. Significa proteger sua paz. Significa estabelecer limites quando necessário. Significa buscar ajuda quando necessário. E, acima de tudo, não permitir que aquilo que fizeram contra você transforme você em alguém que você não quer ser. Porque uma das maiores vitórias não é apenas ver uma situação mudar. É atravessar a situação sem perder sua fé, seu caráter e sua paz. Talvez alguém tenha ferido você, mas não entregue também o seu coração para essa pessoa. Talvez alguém tenha mentido sobre você, mas não permita que a mentira determine quem você é. Talvez alguém tenha tentado derrubar você, mas não construa sua vida inteira pensando nessa pessoa. Olhe para Deus, porque aquilo que ocupa constantemente a sua mente começa a ocupar espaço dentro da sua alma. E você precisa recuperar esse espaço. Parte 3. A resposta está no final. Agora preste muita atenção, porque aqui está a solução prática que este vídeo quer deixar com você. Quando uma batalha surgir, faça 4 coisas. 1. Pare antes de reagir. Pare. Não responda imediatamente quando estiver dominado pela raiva. Não tome decisões importantes no auge da emoção. Respire, ore, espere. 2. Ore. Apresente a situação a Deus. Você pode dizer: Senhor, Tu sabes o que eu estou vivendo. Tu conheces aquilo que ninguém conhece. Tu sabes quem eu sou e conheces toda a verdade. Eu entrego esta situação em Tuas mãos. Dá-me sabedoria para agir, dá-me força para permanecer. E não permita que esta batalha destrua minha paz. Amém. 3. Aja com sabedoria. Entregar a Deus não significa abandonar suas responsabilidades. Se existe algo que precisa ser resolvido, resolva. Se precisa conversar, converse. Se precisa colocar limites, coloque. Se precisa procurar ajuda, procure. Se existe uma injustiça que precisa ser tratada por meios corretos, busque os caminhos corretos. Fé não é imprudência. Fé é confiar em Deus enquanto você faz aquilo que está ao seu alcance. 4. Não devolva o mal. Essa talvez seja a parte mais difícil. Quando alguém machuca você, a vontade humana é devolver. Mas você não precisa se tornar aquilo que está combatendo. Não permita que o comportamento de outra pessoa determine o seu caráter. Você pode dizer: eu entrego a Deus aquilo que não consigo controlar. E continuar caminhando. Agora, se puder, feche os olhos por alguns segundos. Respire profundamente e ore comigo. Senhor meu Deus, eu chego diante de Ti neste momento com tudo aquilo que está pesando sobre o meu coração. Tu conheces as minhas lutas, conheces minhas preocupações, conheces as situações que eu não consigo explicar para ninguém. Senhor, assim como o salmista clamou por socorro, eu também clamo. Olha para mim, entra nas minhas batalhas. Dá-me sabedoria para saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Dá-me força para não desistir. Dá-me discernimento para reconhecer aquilo que devo fazer e, principalmente, guarda o meu coração. Não permita que a injustiça transforme meu coração em amargura. Não permita que a perseguição destrua minha esperança. Não permita que o medo governe minhas decisões. Senhor, quando eu não enxergar saída, lembra-me de que Tu continuas presente. Quando eu me sentir sozinho, lembra-me de que não estou abandonado. Quando eu estiver cansado, renova minhas forças. Quando eu quiser desistir, lembra-me por que comecei. E quando a batalha parecer maior do que eu, ajuda-me a lembrar. Eu não preciso carregar sozinho aquilo que entreguei em Tuas mãos. Senhor, apressa-te em meu socorro. Sê meu refúgio, sê minha força, sê minha direção.
e conduz-me por um caminho de paz. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até este momento, eu quero que você entenda uma coisa. A batalha que você enfrenta hoje não precisa definir o seu amanhã. Talvez você ainda não veja a resposta, mas continue. Talvez a porta ainda não tenha se aberto. Continue. Talvez você ainda esteja esperando justiça. Continue confiando e fazendo o que é correto, porque algumas respostas não chegam no momento que esperamos. Mas isso não significa que a sua história terminou. E agora eu quero fazer um desafio. Durante os próximos dias, quando uma preocupação surgir, em vez de imediatamente entrar em desespero, pare e diga: Senhor, esta batalha está em tuas mãos. Dá-me sabedoria para fazer a minha parte e confiança para entregar o que não posso controlar. Depois, observe como sua maneira de enfrentar o problema começa a mudar. Se esta mensagem falou com você, curta o vídeo agora. Comente: Deus luta por mim, e compartilhe esta mensagem com alguém que esteja passando por uma batalha silenciosa. Porque talvez você esteja assistindo a este vídeo por você, mas alguém pode receber esperança através do seu compartilhamento. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nós estamos seguindo juntos nesta série dos Salmos, descobrindo como essas antigas orações podem trazer direção, fé e esperança para os desafios que enfrentamos hoje. E não saia procurando outro vídeo ainda. O próximo salmo pode tocar exatamente na área da sua vida que hoje precisa de uma resposta. Até lá, permaneça firme, ore, confie e lembre-se, a batalha pode ser grande, mas Deus continua sendo maior. Salmos 35:70. Quando você não sabe mais como lutar, entregue a Deus aquilo que você não consegue controlar.